Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Sara Rosignoli. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre processo penal. O tema da aula de hoje é princípios do processo penal. Então nós vamos trabalhar um pouco desses princípios, né? São inúmeros princípios no processo penal, mas nós vamos trabalhar alguns que são mais importantes aí. Então nós vamos falar de 7 princípios do processo penal. O primeiro deles é o princípio da presunção de inocência, também chamado de princípio da não culpabilidade. Depois a gente fala um pouquinho sobre o princípio do contraditório, sobre o princípio da ampla defesa, sobre o princípio da publicidade, sobre o princípio da busca da verdade, sobre o princípio do juiz natural e, por fim, mas não por menos, a gente fala sobre o princípio da não autoincriminação. Então, vamos falar sobre o princípio da presunção de inocência, que alguns autores preferem chamar de princípio da não culpabilidade. Ele está no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. E lá diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, olha aqui a palavrinha, ó, culpado. Ninguém pode ser considerado culpado até que haja o trânsito em julgado de uma sentença. E o que é o trânsito em julgado, né? O trânsito em julgado é o momento em que não há mais possibilidade de recursos naquele processo. E até esse momento, ninguém pode ser considerado culpado, senão aí após o término do devido processo legal, né? Para que haja um processo justo para esse cidadão que está ali sofrendo o processo, respondendo ao processo. Do princípio da presunção de inocência, né, ou não culpabilidade, que presume-se que a pessoa é inocente ou ela não é culpada até o trânsito em julgado, derivam duas regras aí, uma regra de provas e uma regra de tratamento. A regra probatória que deriva do princípio da presunção da inocência é a famosa indúbio pro réu. O que quer dizer indúbio pro réu? Quer dizer em dúvida pro réu, em dúvida a favor do réu, né? Então, o ônus da prova, né, a obrigatoriedade da prova, o dever de se fazer a prova, ele recai sobre quem? Exclusivamente sobre a acusação. Então, aquele que acusa é que tem aí o ônus de provar, é que tem que fazer a prova sobre aquilo que está alegando, né? Então, há necessidade de uma certeza para você impor uma condenação penal a alguém, diferente da área civil, né? Na área penal, isso é tudo um pouco mais denso. E existe aquela velha regra que todo mundo conhece, né? Que diz que é melhor a gente absolver um culpado do que condenar uma pessoa inocente. Então, isso é o indúbio pro réu, ou seja, na dúvida se ele é culpado ou se ele é inocente, a gente absolve esse réu, tá? Ele deriva do que? Esse princípio o indúbio pro réu, ele deriva aí do princípio da presunção de inocência. E também tem uma regra de tratamento que deriva aí desse princípio da não culpabilidade ou princípio da presunção de inocência. O que é essa regra de tratamento? Quer dizer que todo mundo deve ser tratado como inocente, até que haja aí o trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória, né? A regra é a pessoa responder ao processo penal em liberdade, né? Porque a regra é que ela é inocente, ou seja, ninguém será considerado culpado, olha aí a letra da lei, né? Até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, esse é o princípio da presunção da inocência. Vamos falar sobre o princípio do contraditório um pouquinho. Ele também está na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 55, que diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, o que é o contraditório que vai ser assegurado aos litigantes e aos acusados em geral? O que é contraditório? Contraditório quer dizer que no processo um diz e o outro contradiz. É o ping-pong que tem que ter no processo o tempo todo. Então, um disse alguma coisa, né? Uma pessoa veio e disse alguma coisa. A acusação foi lá e falou, ó, aquele fulano é culpado. Outra parte tem o quê? Tem o direito de
dizer, né? De dar a sua resposta. Então, um diz e o outro contradiz. Isso é o direito ao contraditório. Então, o contraditório, né, tecnicamente, ele é o direito de informação, né? O direito de eu ter ciência, de eu ter conhecimento bilateral, porque ambas as partes têm que ter ciência dos atos e termos do processo, ou seja, de tudo o que acontece no processo. E além de eu ter o direito de saber, de ser informado do que ocorre no processo, eu também tenho o direito de participar. Eu também tenho o direito de ir lá e contradizer, né? Então, para eu contradizer algo, eu preciso saber que alguém disse algo, né? Então, quando eu sei que alguém disse algo, eu tenho o direito de contradizer. Então, é o direito de dizer e o de contradizer. Princípio do contraditório. Olha o ping-pong aí do processo, né? E no processo penal, esse contraditório ele deve ser efetivo e equilibrado. Então, o juiz, ele tem aí que buscar dar uma real e igualitária participação para essas partes, né? Para que eles tenham paridade de armas. O que quer dizer paridade de armas? Para que eles tenham as mesmas armas ou armas semelhantes, pelo menos, né? Para que eles possam aí se igualar mais ou menos em relação às suas defesas, em relação à forma em que eles participam do processo. Então, a missão do juiz, o dever do juiz é igualar aí esses desiguais, permitindo que ambas as partes tenham o seu direito aí ao contraditório. Isso também está lá no CPP, né, no Código de Processo Penal, perdão. E lá, por exemplo, no 261 fala assim, ó, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor, né? Porque ele tem que ter o direito ao contraditório. Olha lá no 497 também diz, olha, é atribuição do juiz presidente do tribunal do júri nomear defensor ou acusado quando considerá-lo indefeso. Por quê? Porque ele tem que ter o direito de contradizer aquilo que foi dito pela outra parte. E também no princípio do contraditório, a gente precisa ressaltar que o contraditório ele só é obrigatório na fase processual, na fase de processo penal. Na fase investigatória, né, no inquérito policial, por exemplo, que é um momento que antecede aí a ação penal, o processo penal, o contraditório ele não é obrigatório, tá? Porque o inquérito policial, como a gente vai ver na nossa próxima aula, ele traz apenas a colheita de informações aí em relação ao crime. Então, não é necessário haver contraditório. Diferente da fase processual, em que sim, é obrigatório que haja o contraditório, tá? E aí, quando a gente fala em contraditório real, qual a diferença do contraditório real para o contraditório diferido ou postergado? O contraditório real é quando ambas as partes atuam na formação da prova. Então, eu vou produzir uma prova. Por exemplo, eu vou ouvir uma testemunha lá na audiência, em juízo, né, na frente do juiz e tal. Tá no momento de eu colher essa prova testemunhal, ouvir a testemunha. Muito bem, ambas as partes estão lá assistindo, ouvindo, estão participando desse contraditório. Esse é o contraditório real. É diferente do contraditório diferido ou postergado. O que quer dizer esse contraditório diferido ou postergado? Diferido quer dizer deixado para depois, postergado é deixado para depois. Vai haver o contraditório? Vai, mas ele vai ocorrer no momento posterior, no momento postergado, no momento diferido. Exemplo, o caso de uma interceptação telefônica. Então, se eu preciso verificar alguma coisa, verificando, por exemplo, nesse telefonema, o que as pessoas estão falando, se realmente aquilo está tendo crime, eu preciso fazer uma prova que eu preciso de fazer uma interceptação no telefone do meu réu. E aí, esse momento aí, vai haver o contraditório? Sim, vai haver o contraditório. Eu não vou deixar de ter contraditório, só que esse contraditório vai ser feito no momento posterior, no momento diferido, tá? Então, a gente fala de contraditório diferido ou postergado. Muito bem, então o princípio do contraditório, que muitas vezes é confundido aí com o princípio da ampla defesa, que também está lá no artigo 5º, 55, que fala aos litigantes
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, o contraditório no processo penal diz respeito a ambas as partes, mas a defesa diz respeito apenas ao réu, né? Então, quem se defende no processo penal é o réu, e ele tem direito a se defender da forma mais ampla possível. Tudo que for possível ele utilizar em sua defesa, ele vai poder utilizar, né? Então, ele tem, inclusive, privilégios aí para permitir a sua ampla defesa. São recursos, por exemplo, que são privativos da defesa, a proibição do reformatio impégius, ou seja, né, de reformar uma decisão para pior, o princípio do que a gente acabou de falar, né, o indúbio pro réu, em dúvida a favor do réu, tudo isso engloba aí, né, o princípio da ampla defesa, permite que esse acusado, permite que esse réu seja tratado, inclusive, de maneira desigual, para que ele possa ter a defesa de forma mais ampla possível. E a ampla defesa no processo penal, ela se subdivide em direito à defesa técnica e autodefesa. O que é essa direito à defesa técnica? A defesa técnica é a defesa, né, de um defensor técnico, de um advogado, alguém que se formou, que se habilitou para fazer aquela defesa jurídica. Então, nós temos 3 elementos na defesa técnica. Primeiro, essa defesa técnica ela é necessária e irrenunciável, ou seja, não se pode dispor, não é disponível essa defesa técnica, ela é irrenunciável, não dá para abrir mão, não dá para renunciar de ter defesa técnica. Então, é obrigatório que haja uma defesa técnica por um profissional da advocacia, né? Por um advogado, por um defensor habilitado para fazer a defesa do meu réu. É nulo o julgamento aqui, ó. Olha, veja só a súmula 708 do STF. É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir um outro, porque ele precisa, né, ter uma defesa técnica. Então, se ele está sem defensor, tem que vir um outro, tem que entrar um outro defensor para fazer a defesa técnica deste réu. E se o acusado for revel, ou seja, né, se ele não estiver participando aí do processo, o que acontece? O juiz manda nomear um defensor. O que não pode acontecer é esse réu ficar sem uma defesa técnica, porque, como eu acabei de dizer, ela é necessária e irrenunciável. Também a defesa técnica engloba aí o direito de escolha do seu defensor, né? Então, existe uma relação de confiança entre o advogado e o réu, né? Então, muitas vezes o réu não vai contar tudo para qualquer pessoa, né? Mas ele precisa ter essa relação de confiança com o seu advogado, com alguém que ele confie. Então, é dado ao réu, naturalmente, né, a possibilidade, o direito dele próprio escolher quem será o seu advogado ou advogada, né? Quem vai ser o seu defensor técnico aí. Agora, se o réu não nomear um defensor, né, ou se esse defensor abandonar o processo, aí o juiz entra em ação, né, e nomeia um defensor técnico para ele, tá? E por fim, mas não por menos aí, ó, a defesa técnica ela também tem que ser plena e efetiva. É preciso, é necessário que haja de fato uma defesa técnica, e não uma defesa geral, uma defesa que não traz, né, de fato, uma defesa técnica para aquele acusado, para aquele réu. Então, o Ministério Público e o juiz, ambos têm o dever de fiscalizar se aquele réu está sendo de fato defendido, se tem realmente uma defesa técnica acontecendo em prol do réu, tá? Essa ampla defesa, ela também, né, traz aí a nossa autodefesa. E o que é a autodefesa, né? Auto quer dizer que é exercido pela própria pessoa. Então, o próprio réu vai poder fazer a sua autodefesa, vai poder se defender sozinho em momentos aí importantes, cruciais do processo. Mas diferente da defesa técnica que a gente acabou de falar, a autodefesa ela é disponível, ou seja, o réu pode abrir mão, pode falar, eu não quero ir fazer minha autodefesa, eu não quero ir lá
né, fazer a minha defesa na frente do juiz. Eu quero deixar só o defensor ir lá, só o advogado ir lá. Pode fazer isso? Pode, porque a autodefesa, ela é um direito, né, e não um dever. Então, ela é disponível. Eu não posso obrigar o meu réu, o meu acusado, a ir lá exercer, por exemplo, o direito de interrogatório, né? Então, o interrogatório é um momento em que ele pode ir lá contar para o juiz a sua própria versão dos fatos, ou seja, fazer a sua autodefesa. Ele é obrigado a fazer isso? Não, ele tem um direito de se autodefender, tá? Então, se presente, o acusado deve ser interrogado aí, ele tem o direito de se defender, mas não o dever, tá? E manifesta-se essa autodefesa pelo direito de audiência, pelo direito de presença no processo, pela capacidade também postulatória que o acusado tem em alguns momentos do processo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas três coisas. Então, o direito de defesa, como eu acabei de explicar, é o direito que o acusado tem de ser ouvido pelo próprio juiz, né? De ele pessoalmente apresentar aí a sua defesa para o juiz, para que ele possa ouvir o que o acusado tem a dizer. Então, o interrogatório também é um meio do réu fazer a sua defesa, ele próprio se autodefender, né? O que é o direito de presença, né? Então, o réu, o acusado, ele tem o direito, não o dever, de acompanhar a instrução, de acompanhar o processo, de acompanhar o momento de provas do processo. Por quê? Porque o réu, melhor do que ninguém, ele pode ir lá e dizer, olha, isso daqui não aconteceu assim, olha, isso daqui tá errado, não foi isso que ocorreu na prática, né? No momento lá, fulano não estava lá. Ou seja, ele, melhor do que ninguém, pode dizer o que de fato ocorreu naquele momento. Então, ele tem o direito de estar presente no momento de provas, ele tem o direito de participar dos atos processuais. Mas isso é um direito e não um dever, tá? Então, ele não é obrigado a comparecer no interrogatório, ele comparece se ele quiser. Ele não é obrigado a participar de uma reconstituição de um crime, ele faz se ele entender que aquilo vai ser positivo para ele, né? Se ele quiser fazer a sua autodefesa. E também a capacidade postulatória autônoma do acusado. O que isso quer dizer? Que em alguns momentos o réu vai poder fazer a sua autodefesa sem precisar de um advogado, sem precisar de um defensor técnico. Então, em alguns momentos, ele pode, por exemplo, interpor recursos, ele pode fazer o seu próprio habeas corpus, né? Então, existem alguns momentos no processo em que ele próprio tem a sua capacidade postulatória, ou seja, a capacidade de postular em juízo, de pedir em juízo. Então, esses três elementos fazem parte aí da nossa autodefesa, que faz parte do princípio da ampla defesa, princípio constitucionalmente assegurado ao réu. Princípio da publicidade, também na Constituição Federal, ele está expresso, diz lá no artigo 93, inciso 9º, todos os julgamentos serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Também está no Código de Processo Penal, lá no 792, que diz: as audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão na sede dos juízes e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos ou previamente designados, né? Então, a regra é que o processo penal seja público, ou seja, essa é a garantia de todos os cidadãos de que eles vão ter uma transparência do poder judiciário, porque se o processo for feito escondidinho, debaixo dos panos, quem te garante que vai haver contraditório? Quem garante que vai ter ampla defesa, né? Quem garante que vai seguir aí o devido processo legal? Então, a regra do processo ser público, ele faz com que o processo seja mais transparente, ele faz com que hajam menos arbitrariedades, né, no poder público. Então, é por isso que a regra é processo público, todo mundo pode ir lá ver, todo mundo pode ir lá assistir a audiência, todo mundo pode ir lá pedir uma certidão do processo, tá? Então, é pressuposto de validade dos atos processuais que eles sejam públicos. A regra é processo público, tá? É a publicidade ampla, também chamada de publicidade plena, publicidade popular, absoluta, geral, né? Existem vários nomes aí para designar essa publicidade ampla, que todos os atos processuais devem ser praticados
perante as partes, aberto ao público, qualquer pessoa pode ir lá e acompanhar esse processo. Bom, é a regra, mas como toda regra tem uma exceção. Então, a publicidade pode ser, em alguns casos, restrita ou interna ou chamada de segredo de justiça. Então, quando tiver alguma limitação aí à publicidade desses atos do processo, esse processo não vai ser público. Então, alguns atos ou até o processo todo, ele vai ser praticado, né, de forma restrita, em segredo de justiça. Apenas sobre quem vai ter acesso a esse processo vão ser as pessoas interessadas, né, o réu, o Ministério Público, os seus advogados, as pessoas que participam do processo. Exemplo, crimes contra a dignidade sexual. Então, imagina um estupro, né? Um estupro é uma coisa extremamente pessoal, né, que traz aí toda uma questão interna da pessoa. Então, naturalmente que isso não é para ser xeretado, né, não é para ser público aí, todo mundo vai lá, xereta, vê o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, a regra é que esses processos, esses crimes contra a dignidade sexual, eles vão ser tratados aí em forma de segredo de justiça, tá? Então, a regra é processo público, mas tem algumas exceções quando for necessário. Princípio da busca da verdade. Antigamente a gente tinha muito uma discussão sobre verdade formal, verdade real, né? No processo civil existia a verdade formal, que era a verdade dos autos, a verdade do que apresentava ali no papel, no processo. E no processo penal a gente tinha a verdade real, né? Buscava o que realmente aconteceu de fato, com mais precisão e etc. Hoje em dia não tem tanto mais essa discussão de verdade formal e verdade real, porque o que se busca é a busca da verdade. Nossa, ficou até estranho, né? Mas o que tem-se hoje é a busca da verdade, ou seja, o processo deve buscar se aproximar o máximo possível aí da certeza do que aconteceu. Dá para você saber a verdade absoluta do que de fato aconteceu? Não, isso é inatingível, né? Então, um crime que aconteceu há 10 anos, aconteceu há 5 anos, e esse processo está lá rolando, né? Como você vai lembrar de tudo que aconteceu nos mínimos detalhes? Então, o que se busca é uma aproximação da certeza dos fatos, tá? É a busca da verdade mais próxima do que de fato aconteceu. E, claro, também existem restrições aí a essa busca da verdade. Então, por exemplo, não se admite provas obtidas por meios ilícitos, né? Então, são restrições também à busca da verdade. Princípio do juiz natural também está na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 53, que fala: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, o princípio do juiz natural ou juiz legal diz que cada cidadão vai ter o direito aí de saber de forma prévia, né, de forma anterior, a autoridade que vai processar e julgar o seu processo, julgar o seu caso. Então não pode ser surpresa, né? Olha, agora vai ser meu vizinho que vai ser o juiz. Surpresa, eu criei um juízo novo para você ter o seu caso especialmente julgado, né? Não, o princípio do juiz natural diz, né, que as regras de competência, elas devem ser observadas. Os juízos devem estar designados previamente, né, antes mesmo de iniciar o processo. Isso garante que haja um juiz imparcial, um juiz independente, né, que ele vai tratar o seu processo de forma imparcial. Então, não vai haver juízo, não vai haver tribunal de exceção, né? Não vai haver um juízo criado só para poder processar o seu processo, o seu caso, o seu crime, né? Então, esse juízo já estava previamente constituído e designado pelas regras de competência. Então, esse é o princípio do juiz natural. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade que é previamente competente. Princípio da não autoincriminação, para a gente fechar o nosso tema de hoje. Ele também está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 63. Lá diz o seguinte: o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado, né? Então, o princípio da não autoincriminação diz que ninguém é obrigado a fazer
prova contra si mesmo. E aí, desse princípio, vem o direito ao silêncio, o direito de permanecer calado. Então, é um direito que o cidadão tem de, ficar de bico calado, de não dizer nada caso ele não queira. Isso vai proteger aí a pessoa contra os excessos cometidos pelo Estado, né? Então, o Estado não pode ir lá e fazer uma tortura para o cara falar, para o cara confessar que ele fez o crime. Pode fazer isso? Não, claro que não, né? Então, é proibida qualquer medida de coerção, de intimidação aí para obter uma confissão. Se o réu, né, se o cidadão, se o investigado, ele quer permanecer calado, de bico fechado, ele tem o direito de não se auto-incriminar, tá? Então, deve inclusive haver aí uma prévia, uma formal advertência a essa pessoa de que ela tem o direito ao silêncio, que deve inclusive constar lá no auto de prisão em flagrante, tá? E aí, disso decorrem 3 coisas aqui importantes. Não configura crime de falso testemunho quando a pessoa depondo como testemunha, ainda que ela tenha prestado compromisso de dizer a verdade, ela deixe de revelar fatos que possam incriminá-la, né? Por quê? Porque existe aí o direito, né, o princípio da não autoincriminação. Então, mesmo que ela tenha dito, né, prestado o compromisso de dizer a verdade, se na hora que ela vai depor, vai testemunhar ali naquele processo, ela deixa de revelar, de contar fatos que possam incriminá-la, isso está abarcado, está englobado pelo princípio da não autoincriminação. Também disse que é ilícita uma gravação clandestina de conversa informal dos policiais com o preso. Por quê? Porque a pessoa tem o direito de ficar calado, tá? E o STF entendeu que a entrevista incriminatória concedida à imprensa não vai gerar nulidade no processo, porque o dever de advertir o preso, de advertir a pessoa de que ela tem o direito de ficar calada é do Estado, né? O dever de dizer, olha, você tem o direito ao silêncio é do Estado e não da imprensa. Desse direito à não autoincriminação decorrem 5 coisas importantes para a gente falar. Primeiro, o direito de não ser constrangido a confessar a prática do ilícito penal. Então, ninguém pode ser constrangido, como eu acabei de falar, a confessar a prática de uma infração penal, a confessar um crime. Então, eu posso ir lá e fazer tortura no cara, falar, confessa aí que você fez aquele crime e tal, pode fazer isso? Não, não pode, né? Porque ele tem o direito a não autoincriminação. Também o direito ao silêncio ou o direito de ficar calado decorre do princípio da não autoincriminação. Então, se eu não quiser responder as perguntas que foram feitas ali pelo juiz ou pelo policial, eu posso ficar calado? Posso. Isso é sinônimo de que eu estou confessando que eu fiz o crime? Não, porque eu tenho direito a ficar calado, eu tenho direito ao silêncio. Decorre do princípio da não autoincriminação. O direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminar aí essa pessoa. Então, por exemplo, eu posso me recusar a fazer parte de uma reconstituição de um crime? Claro que posso. Eu posso me recusar a fazer uma determinada coisa, de ter um comportamento ativo, né, que possa vir a me incriminar? Sim. Então, eu posso me recusar, e isso não vai configurar desobediência. Por quê? Porque isso faz parte do direito à não autoincriminação, o princípio da não autoincriminação. Também a inexigibilidade de dizer a verdade. Então, o meu acusado, ele tem a prerrogativa, ele tem a possibilidade, inclusive, de negar o crime, ainda que de forma falsa. Falar, não fui eu que fiz isso, não, excelência, não participei do crime, nem estava lá, né? Ou seja, ele pode, ainda que de forma falsa, negar a sua participação no crime. Então, ele não tem a exigência de dizer a verdade. Isso quer dizer que ele pode dizer que foi o terceiro que fez o crime no lugar dele? Não, porque isso é crime. Isso quer dizer que ele pode dar um nome falso lá para o policial? Também não, porque isso é crime. O que ele pode é não dizer a verdade em relação ao que de fato aconteceu no crime. E ele tem, por fim, o direito de não produzir nenhuma prova incriminadora invasiva, ou seja, que invada o seu corpo. O que quer dizer essa prova invasiva? Vai haver uma penetração no corpo por instrumentos, por substâncias, né, que utilizem a extração, a invasão
física. Então, por exemplo, eu vou fazer um exame de sangue nesse réu. Ele é obrigado a participar desse exame de sangue? Não, ele tem o direito de não produzir nenhuma prova incriminadora que lhe incrimine, né, de forma que invada o seu corpo. Eu tenho o direito, por exemplo, de ir lá abrir a boca desse cara e tirar a saliva lá do céu da boca dele? Também não posso fazer isso, porque isso é uma prova invasiva, né, que invade o corpo dessa pessoa. Mas eu posso pegar os chicletes que ele mascou e jogou no chão? Ele já jogou no chão lá. Eu posso pegar esses chicletes e usar como prova e dali eu tirar a saliva desse camarada? Posso, isso eu posso fazer, porque essa prova ela não é invasiva. Ele produziu de forma involuntária. Ele foi lá, né, e jogou os chicletes no chão. Eu posso ir lá e tirar um fio de cabelo do couro cabeludo dele? Não. Mas eu posso pegar um fio de cabelo que caiu no chão? Posso, né? Porque uma coisa é uma prova invasiva, o outro é uma prova não invasiva, né? Então eu pego uma ponta de cigarro, eu pego uns chicletes, né? Eu pego um fio de cabelo achado no chão. Então, tudo isso é possível. Agora, o que o réu tem, o que o meu acusado tem, é o direito de não produzir nenhuma prova incriminadora que invada o seu corpo, né? A não ser que ele concorde. Se ele concordar, tá tudo certo, né? Ele fala, ah, não, pode fazer o exame de sangue aí, tá jóia. Aí, vai poder fazer sem nenhum problema. Tá? Então, essas 5 coisinhas que a gente acabou de falar são coisas que decorrem aí do princípio da não autoincriminação. O direito que as pessoas têm de não produzir prova contra si mesmo, tá? Esse direito de não produzir provas contra si mesmo, ele é absoluto? Claro que não, né? Ele pode ser mitigado aí em alguns momentos. Então, o camarada pode, por exemplo, alterar o local do crime? Não, isso vai ser considerado fraude processual, né? Ele precisa ter, isso aí tem um limite, né? No momento em que isso traz dano para a ordem pública, traz dano para uma liberdade de outra pessoa. Então, o direito de não produzir provas contra si mesmo, ele não é também absoluto. Beleza? Então, hoje nós falamos sobre 7 princípios importantíssimos aí do processo penal. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, dá o seu joinha, curte aí, comenta aqui embaixo no meu vídeo, se inscreve no canal e até a próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!